Sejam todos bem-vindos a mais um estudo diário do Vem e Segue. Meu nome é Vanderlei, hoje é dia 3 de dezembro e hoje eu vou compartilhar algumas escrituras aqui da designação do Vem e Segue, né, e vou fazer uma comparação de coisas semelhantes que existia na igreja antigamente e com as coisas que existem hoje em dia. E coisas diferentes também que era feito na igreja antigamente que são diferentes hoje, tá bom? Então eu vou começar aqui a leitura em Moroni, capítulo 4, no versículo 2. O que está acontecendo aqui é que os élderes, né, e o sacerdote, eles abençoavam o pão, né, para ministrar ali o corpo e o sangue de Jesus Cristo. E olha só que interessante ao fazer isso, como que era feito. Versículo 2, Moroni 4, 2. E ajoelhavam-se com a igreja e oravam ao Pai, em nome de Cristo, dizendo, e aí eles diziam, faz a oração aqui sacramental, né? A oração do pão e da água. Bom, aqui nós podemos notar que antigamente na igreja, entre os nefitas, quando eles iam abençoar o pão e a água ali, a igreja se ajoelhava junto com o élder ou o sacerdote ali também que estava abençoando ali o sacramento, né? Hoje em dia, somente quem está abençoando o sacramento, né? O sacerdote, o élder ou a pessoa que está lá designada para abençoar o pão e a água, aquela pessoa deve fazer a oração sacramental de joelho. Mas na época aqui dos nefitas, né? Toda a congregação se ajoelhava na hora de fazer aí a bênção do sacramento, né? Então é um pouco diferente de hoje em dia. Outra coisa também, lá em Moroni, capítulo 6, versículo 5, diz assim, e a igreja reunia-se frequentemente para jejuar e orar, e para falar a respeito do bem-estar das suas almas. Bom, isso não mudou aqui, né? Porque nós temos a reunião de conselho da ala, tem a reunião da presidência do coro, nós devemos fazer como presidência do coro aí, pelo menos a cada 15 dias, né? E o que se trata nessas reuniões, né? É sobre pessoas, sobre como ajudar as famílias, quais são as dificuldades da família, até mesmo no conselho da ala, até pode se abordar a respeito de uma atividade ou coisa assim, mas o foco principal da reunião é as famílias, é as pessoas. Como ajudar famílias a serem seladas ao templo, como ajudar pessoas a se preparar para receber o sacerdócio. Então esse é o tema principal. Então também nós se reunimos frequentemente para falar do bem-estar das almas das pessoas. É algo semelhante aqui. No capítulo Moroni, capítulo 6, no versículo 9. Bom, fala um pouquinho aqui sobre como era dirigida a reunião naquele tempo, tá bom? Hoje em dia tem quem preside a reunião e quem dirige, né? Que vai ali com a ata e faz a direção falando quem vai fazer a oração, quem vai ser o orador. Olha como era feito na época dos nefitas aqui, ó. Moroni capítulo 6, versículo 9. E suas reuniões eram dirigidas pela igreja, segundo as manifestações do Espírito e pelo poder do Espírito Santo. Porque o poder do Espírito Santo os levava a pregar, ou a exortar, ou a orar, ou a suplicar, ou a cantar. Assim o faziam. Então eles não tinham uma ata, né? Eles chegavam lá e quem estava presidindo a reunião ou dirigindo ali, né, se eles sentissem que tinha que cantar naquele momento, eles começavam a cantar hino ali. Se sentisse que deveria continuar, emendar um hino no outro, continuava, né? E depois, se eles sentissem que deveria exortar as pessoas de acordo com a necessidade ali, ou pregar, ou dar um sermão ali, eles faziam dessa maneira. Hoje em dia nós temos uma ata, mas também é seguido por meio do Espírito Santo, né? O bispado ele escolhe ali qual é o tema que deve ser pregado na sacramental, né? O discurso, ele faz uma lista de pessoas, né? Escolhe a pessoa e a pessoa também que vai discursar, ela se prepara. Então também hoje em dia é guiada por meio do Espírito, só que nós usamos uma ata, tá bom? Então eu estou falando aqui de coisas semelhantes e coisas diferentes. Então, por exemplo, existe coisas na igreja que mudam, né, de antigamente para hoje, como eu estava mencionando
nas aulas passadas aí, antigamente abençoava o vinho como representando o sangue de Cristo. Hoje em dia nós abençoamos a água representando o sangue de Cristo no sacramento. Outra mudança também que eu pude observar na época já de Jesus Cristo em Jerusalém, quando ele organizou a sua igreja lá, em Lucas, no capítulo, deixa eu ver aqui, capítulo 10, no versículo 4, Jesus Cristo ele mandou de 2 em 2 ali pregarem o evangelho. E ele deu a instrução que eles não deveriam levar dinheiro, né? Ou seja, alforje, bolsa, sandálias, né? Sandálias para os pés. Não que era para eles ir descalços, né? Que não era para levar nada reserva, que era só para eles irem pegar o evangelho e que aquelas pessoas que abrissem a porta para receber a mensagem, também alimentasse ou desse um copo de água ali para os discípulos, seriam abençoados. Então era desse jeito que ele ordenou que as pessoas saíssem ali, né, os missionários pregar o evangelho. Mas lá, olha só a mudança que ele fez lá em Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 13. Ele diz assim, ó. Não, Lucas 22, 35 e 36. E disse-lhes: quando vos mandeis sem bolsa e sem alforje e sem sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? E eles lhe disseram: nada. Disse-lhe, pois: mas agora aquele que tiver bolsa, tome-a, como também o alforje. Então o coração das pessoas estava mais duro dali para frente, a resistência ao evangelho. Então se eles fossem pregar sem levar algo para comer ou levar bolsa, alforje para ter o seu próprio alimento, eles iriam padecer. Mas quando o Senhor deu o mandamento que eles deveriam ir sem bolsa, sem alforje, assim eles fizeram. Bom, então na igreja existem mudanças na estrutura, até mesmo Pedro como presidente da igreja ali, né, depois de Jesus Cristo, após a ressurreição, morte e ressurreição de Jesus Cristo, Pedro ele se tornou profeta ali, presidente da igreja. E ele recebeu uma revelação que os gentios deveriam receber o evangelho. Até aquele momento, somente a casa de Israel tinha o evangelho, né? E eles pregavam somente para a casa de Israel. Mas a partir daquele momento começou a pregar os gentios e outras pessoas, né, egípcias, todos os povos poderiam receber o evangelho, serem batizados. Então eles começaram a pregar o evangelho. Então, algo que não muda na igreja é a revelação. A revelação vai sempre trazendo novas coisas, né? Nós podemos notar uma mudança que teve na igreja atual, que é o grupo que tinha na ala dos sumos sacerdotes, né? Esse não tem mais, esse grupo dos sumos sacerdotes na ala, né? Que tinha um líder do sumo sacerdote e tinha a reunião deles ali. Esses agora fazem parte do grupo do coro de elders, né? E aí é presidido ali ou por pode ser chamado tanto uma pessoa que é elder para ser presidente do coro de elders, como um sumo sacerdote para ser presidente do coro de elders ali. Então teve essa mudança também em nossa época aqui. Então tá sempre mudando diretrizes na aula, coisa assim. Então olha que interessante, eu vou ler aqui, ó, em Mormon, capítulo 9, versículo 9. Quem está falando é Moroni. Ele diz assim: porque não lemos que Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre, e que nele não há variação nem sombra de mudanças? Bom, nós devemos entender que aqui está falando de Deus, que Deus ele não muda, né? Agora, a maneira que ele faz para organizar a sua igreja em determinadas épocas diferentes, ele faz organizações diferentes, diretrizes diferentes de acordo com a cultura, às vezes, para ajudar o povo a se aproximar mais dele, tá bom? Então, só para terminar aqui, eu vou ler, já que eu falei que Deus ele não muda, ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, eu vou ler aqui, ó, 1 Nef, capítulo 10, versículo 19. Nef diz o seguinte aqui: pois aquele que procurar diligentemente achará os mistérios de Deus, e ser-lhe-ão desvendado pelo poder do Espírito Santo, tanto agora como no passado, tanto no passado como no futuro. Portanto, o curso do Senhor é um círculo eterno. E Alma 7:20, né? Alma ele está falando ao povo de Gideão aqui, ele diz o seguinte: percebo que vos foi dado conhecer, pelo testemunho de sua palavra,
que ele não pode andar por veredas tortuosas, nem se desvia daquilo que disse, nem há nele sombra de variação de desviar-se da direita para a esquerda, ou seja, daquilo que é certo para aquilo que é errado. Portanto, o seu caminho é um círculo eterno. Então, quando fala que Deus ele não muda, o método que Deus ele sempre vai amar os seus filhos. Ele sempre vai instruir os seus filhos. Então, ele sempre vai chamar profeta, instruir, nos ajudar por meio do Espírito Santo. Então, Deus ele não muda. O caráter de Deus não muda, tá bom? Então, a sua misericórdia, ele é misericordioso, bondoso. Quando fala que Deus não muda, é isso, tá bom? Então, eu peguei algumas coisas desses próprios versículos que eu li aqui, né? Para comentar, que diz que Deus ele não muda. Sempre aquele que procura ele diligentemente vai achar. Né? Deus ele vai nos responder se nós buscarmos a ele sempre. Ele não pode andar por veredas tortuosas, ou seja, ele não vai se desviar daquilo que é certo para aquilo que é errado, tá bom? A natureza dele não permite, ele sempre vai ser o mesmo, ele sempre vai andar no caminho certo, Deus. Ele não pode mentir, como aqui está escrito, né? E aqui no final, né, tanto nos dois versículos que eu li, tanto em Nef como aqui em Alma, fala que o caminho do Senhor é um curso eterno, é um caminho eterno. Aliás, aqui é citado como um círculo eterno. Muitas pessoas, né, ao compartilhar sobre a eternidade, pensam em uma corda, né, que não tem fim, vai embora ali. Então isso é eternidade, vai existir para sempre, né? Mas nesses dois versículos aqui é interessante notar que fala que o caminho do Senhor é um círculo eterno. A eternidade também dá para se comparar como um círculo eterno, ou seja, como uma aliança que você não consegue ver o meio, princípio nem fim. Existe ali para sempre, ali não tem fim, né? Você não tem um meio, um começo e um fim, é um círculo. E para parar para falar sobre a eternidade, esse processo que nós estamos agora, antes nós existíamos como filho de Deus espiritualmente, nós tínhamos um corpo espiritual. Agora nós estamos numa fase que nós temos um corpo de carne e osso, né? Passando por experiências aqui na Terra, para depois adentrar aí junto aí na eternidade. Aliás, todo esse processo é a eternidade. Como o próprio versículo diz aqui, né? O caminho do Senhor é um círculo eterno. A eternidade é um círculo eterno. Então esse mesmo processo que nós estamos passando agora, o Senhor ele está fazendo com outros filhos seus, né? E depois ele vai ter outros filhos, gerar espiritualmente ali, né? Corpos espirituais. Depois vai fazer passar por esse mesmo processo e vai sendo um círculo eterno. Então isso é a eternidade, tá bom? Então quem está se preparando para a eternidade pode se preparar aí para entrar nesse círculo, né? Então eu deixo essa mensagem com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.